E para esse segundo bloco do Linha Direta com a Justiça de hoje, nós estamos recebendo aqui o Dr. Francisco Miné e também o Dr. Roberto Livianu para a gente conversar um pouco mais sobre questões ligadas à pandemia do coronavírus. Dr. Livianu, tudo bem com o senhor? Como vai? Felizmente bem, Pedro. Um abraço a você, ao Miné. Eu estou com o Covid, mas felizmente sem sintomas. Eu me sinto abençoado. As notícias são terríveis de tudo que está à volta. Então, eu me sinto abençoado por isso. Hoje é o 8º dia já, desde que eu tomei conhecimento, desde o exame que eu fiz, né? Mas felizmente sem sintomas, né? O que é ruim é o isolamento e a incerteza do que virá, né? Mas os dias estão se passando e eu continuo sem sintomas. Me sinto feliz de estar aqui com vocês hoje, debatendo aqui no Linha Direta. Quero aproveitar nesse meu primeiro momento para também externar o meu sentimento pelo falecimento do Malheiros, que era um grande amigo, um grande ser humano, uma pessoa bondosa, uma pessoa solidária, que praticou o sentido da justiça na de profunda. Um ser humano que com certeza deixa saudade, alguém que realmente enobreceu a espécie humana e que nos deixou e que fará falta à justiça, que fará falta ao Brasil, que fará falta ao mundo, pelo senso de bondade, pelo espírito de justiça, pelo ser humano que sempre foi, né? Então, eu quero me associar ao que já foi dito em relação a ele. Eu tinha profunda admiração pelo Antônio Carlos Malheiros, uma grande perda para todos nós. Muito bom ouvi-lo também sobre isso. Doutor Liviano, não sabia que o senhor estava com Covid. Para mim é uma informação nova, a gente se fala aí bastante, né, pelo WhatsApp, mas eu não tinha essa informação, por isso não fiz a menção aí. Que bom saber que o senhor está bem, pelo que a gente percebe aqui, né? O senhor continua aí nas suas atividades. Como é que tem sido esse período de isolamento, né? Nós estamos no momento crítico da pandemia, o mais grave. O senhor tem feito aí a recomendação dos médicos, está em isolamento. Como é que o senhor tem passado nesses tempos, hein? Isolamento total e absoluto, Pedro. Inclusive, o meu filho mora aqui comigo, ele não está aqui, ele foi para a casa da namorada. Eu dispensei a minha colaboradora doméstica aqui para protegê-la. Avisei aqui no meu condomínio, eu estou em total e absoluto isolamento, com o oxímetro aqui do meu lado, examinando permanentemente a oxigenação, que é o cuidado que se deve ter. Eu, nos últimos tempos, desde o início de tudo isso, eu fui bastante cuidadoso, usei máscara, não estive em aglomeração nenhuma, já um ano aí do início da pandemia, eu não tenho a mais vaga ideia de como que eu fui infectado, né? Por acaso é que eu descobri, fui fazer um exame de sangue, porque achei que poderia ter já tido vírus, falei, deixa eu verificar se já tive ou se não tive. Fiz na quinta-feira passada e aí tomei conhecimento. Então, hoje é o 8º dia da data do exame, mas felizmente, como eu disse, reitero, nenhum sintoma. Mas é muito triste essa circunstância de você estar totalmente isolado e sem saber o que vai acontecer, porque você ouve relatos muito díspares, as pessoas têm sintomas muito diferentes, as situações, as consequências são muito diferentes, o momento em que tudo isso aparece é diferente. Normalmente, passados aí esses dias, normalmente não deve acontecer mais nada. Esse ciclo de 10 dias a partir do exame se completa no sábado, que seria o último dia do isolamento. Tudo indica que a minha travessia, felizmente, uma travessia sem sintomas, uma travessia abençoada, comparando com pessoas que tiveram danos à saúde, sequelas, né? Agora, não sei se eu tive ou não a formação de anticorpos. Há quem diga que quando não há sintomas, normalmente, muitas vezes não se formam anticorpos. Isso aí tem um outro exame para verificar se formaram ou não anticorpos, né? E você liga a televisão para se distrair, você vê essas notícias devastadoras dessa tragédia que tem sido a gestão
da pandemia, um ano de pandemia, quarto ministro assumindo, e que mais parece, na verdade, estagiário do outro ministro, porque não está se impondo, né? Eu não sei onde é que isso vai parar. Nós já somos o epicentro mundial da pandemia e as notícias realmente são muito, muito, muito sérias, muito graves, devastadoras. Não se fez a lição de casa, Pedro. Não se fez, não se cuidou, não se lutou por ter as vacinas e agora o preço que estamos pagando é um preço grave, devastador, sério. Felizmente eu tenho condição, posso ficar aqui me preservando, mas eu me preocupo muito com as pessoas humildes que estão sofrendo com essa situação, que não estão podendo produzir, que estão passando privações, necessidades e fome. Já coordenei um projeto para ajudar essas pessoas e talvez seja o caso de reativar isso, porque a situação é gravíssima, dramática, calamitosa. Doutor Miné não teve Covid não, né, doutor Miné? Eu não tive Covid, mas convivi com um filho com Covid, convivi também com sogra com Covid, né? E a angústia de quem não pega ou quem está próximo, ela é extrema, né? E são nesses momentos em que nós precisamos ter solidariedade, nós precisamos ter humanização. Nós estávamos falando do desembargador Antônio Carlos Malheiros, e que foi um exemplo de vida, né, um exemplo de pessoa, exatamente nesse sentido, né, de quem se preocupa com um ser humano, se preocupa com toda a humanidade. Né? Então, esse tema, quando nós estávamos planejando a questão desse programa, dessa semana, até eu aproveitei essa situação do próprio Roberto Liviano, que passa por uma situação difícil, e certamente situação que muitos brasileiros estão passando, e que demanda o quê? Demanda solidariedade, que deve excluir a figura do preconceito. Então é muito importante que a gente possa ouvir que quem passou por essa experiência possa humanizar essa experiência, possa ser solidário em relação a isso. Então, você aí que está na sua casa, que está passando por uma situação como essa, ou que eventualmente possa enfrentar, seja solidário com os seus familiares, seja solidário com o seu colaborador, né? Porque as preocupações elas são várias. Existem agora pessoas que não podem estar dentro de casa, porque estão trabalhando e precisam em atividades fundamentais para que a vida continue. Né? Então, esse é um momento de extrema conscientização, de humanização das relações. Então, é fundamental que as pessoas consigam pensar no outro, consigam colocar-se no lugar do outro. Temos problemas de fome, as pessoas estão passando fome, sem trabalho não se produz. Existe um grande dilema, né? Um dilema de salvaguarda de um lado da economia, de outro lado da própria sobrevivência. Nós não sobreviveremos de forma desunida. Então é muito importante que os governantes entendam isso, que a gente consiga conscientizar todos com relação a isso. Então, quem tem condições de não sair de casa, não saia. E quem tem que sair de casa, saia com todas as prevenções, acolha todas as diretrizes da vigilância sanitária, que os governantes tenham plena consciência de que determinadas pessoas precisam de auxílio, de ajuda, de solidariedade. E essa solidariedade ela tem que vir da sociedade civil, do governo, de todos. Que a gente não fique discutindo de quem é a culpa, porque a culpa poderá ser de todos, e ela é de todos, à medida em que não se consegue, de alguma maneira, seguir por um objetivo comum, que é a salvação de todos.
vivemos uma situação extrema onde essa nova cepa ela contamina de forma muito mais rápida. Ela pode estar contaminando no transporte público, no elevador do seu prédio, ou em situações extremas, ou em situações muito mais leves, onde você imagina. Você, jovem, seja solidário em relação aos seus pares, aos seus demais. Você, idoso que já está vacinado, também tenha solidariedade com relação aos demais que ainda não foram, né? Então, agora é um momento de muita constrição, de muito pensamento, para que a gente possa pensar e não estarmos divididos no que diz respeito a essa grave pandemia. É isso aí, só quem teve, né? E eu tive aqui dos três, o que tive mais forma mais grave da doença, vamos colocar assim, fiquei internado no hospital, precisei de oxigênio, não sou de grupo de risco, já dei meu depoimento aqui no programa, né? E precisei de um suporte hospitalar, né, para o momento mais grave, que é exatamente entre o 7º e o 11º dia, né? E fiquei, então, internado no hospital com oxigênio. Não tive, graças a Deus, a necessidade de ir para a unidade de terapia intensiva, mas fiz fisioterapia pulmonar, né? Tomei medicamentos que foram receitados pela equipe médica, mas nada de cloroquina, nada dessas coisas todas aí que foram propagadas aí durante um certo tempo da nossa pandemia, né? Foi um tratamento basicamente com remédios que se usa para gripe, né? Para controlar febre e tudo mais. E depois, na segunda fase, doutor Liviano, tive que entrar com um pouco de corticoide, mas aí pelas questões inflamatórias, né? E não por questões outras, né? E esse foi o tratamento, então, que me livrou da Covid. Depois de 2 semanas, eu já estava me sentindo melhor, fiz ainda alguns dias de repouso e aí depois retomei minhas atividades. Hoje, até para efeito de comparação e para um exemplo se servir para alguém, hoje eu me sinto muito bem. Eu tenho feito alguns exames ainda a pedido dos médicos, né? Para acompanhar aí o pulmão, para acompanhar também alguns números que são trazidos, né, para os médicos através de exames de sangue, e não tive sequelas. Sei que algumas pessoas desenvolvem algum tipo de comorbidade depois da Covid, né, mas felizmente comigo nada aconteceu. Fiquei um tempo, ainda não sei se o doutor Liviano está sem olfato e paladar, fiquei um curto período, viu, uns 2 ou 3 dias sem olfato, sem paladar, mas de resto, febre, dor no corpo, né? Foram os principais sintomas que eu tive, viu, doutor Liviano? Então você se curou sem cloroquina, Pedro? Exatamente. Não teve essa história de cloroquina aqui, não. Mas existe cura para o Covid sem a cloroquina, Pedro? Eu não sabia disso. Puxa vida! Pois é. É caso de prêmio Nobel. Ó, doutor Liviano, eu vou te explicar uma coisa. Quando eu tava com cloroquina, eu falei pro médico, né? Que é o meu médico que me tratou, até já falei isso no ar aqui, posso repetir, não tem problema nenhum. O doutor Evaldo de Araújo, que é médico do Hospital das Clínicas, um dos maiores infectologistas do Brasil. E eu falei pra ele, doutor, o senhor me mandar tomar o remédio que for, eu vou tomar. Mas essa história de cloroquina aí eu não tenho muita confiança. Ele falou, Pedro, sai fora disso. Jamais eu iria te receitar cloroquina. E você é uma pessoa bem informada, tá aí na rádio todos os dias, por isso que você tem. Mas muitos dos meus pacientes me pedem e eu não receito cloroquina para os pacientes nesse caso. E agora tá mais do que comprovado de que cloroquina não tem o efeito, né, que alguns tentaram prorrogar. Né? Exatamente. Mas será que o doutor Roberto tomou cloroquina? Precisa perguntar para o doutor Roberto se ele tomou cloroquina. Me inclua fora dessa, Miné. Pelo amor de Deus. Todo mundo me falou, sem sintoma, para quem está vindo, isso é uma coisa importante no mundo. Eu não tive sintoma algum. E todos me orientaram, foram unânimes. Sem sintoma, não se toma remédio. Você só toma remédio se você tem sintoma para enfrentar o sintoma. Se trata de
cientificamente comprovada. Não existe nada de azitromicina, ivermectina, piririna, sem sintoma. Sem sintoma, não se toma remédio. E não se aventure a tomar coisa de orientação médica. Exatamente, esse é o principal conselho que pode ser dado, né? Olha, para a gente finalizar esse bloco aqui, hoje a gente está um pouquinho atrasado no tempo, mas tenho mais uma pergunta para os dois sobre essa questão ainda dos medicamentos, da pandemia que estamos vivendo. Doutor Miné primeiro, depois o doutor Liviano para encerrar esse bloco, depois o doutor Liviano tem uma convidada hoje para nós aqui. Quem está com dificuldade para arrumar leito na rede pública, na rede privada, qual o caminho que pode percorrer na justiça, no judiciário, deve procurar a assistência da Defensoria Pública, o Ministério Público pode ajudar, o doutor Liviano, claro, depois pode falar mais sobre isso, mas doutor Miné, qual o conselho que o senhor dá para quem está nessa situação, está com algum familiar, está com dificuldade para achar leito na rede pública por conta desse momento grave da pandemia e praticamente um colapso já, né, na saúde por conta de ocupação de leito, tanto de enfermaria quanto também leitos de UTI no país todo? O Sistema Único de Saúde, Pedro, ele tem por obrigação suprir essas necessidades. Então, você precisa, sim, ter vaga. E é de responsabilidade dos governantes, aí do governador de estado, do prefeito do município, suprir essas necessidades. Então, se você não tiver condição de ter acesso a esses meios, você deve procurar um advogado, se você tiver condições assim de fazê-lo, ou se você não tiver condições, você pode procurar a Defensoria Pública ou o Ministério Público local, para que, através de uma medida acautelatória, né, possa o Poder Judiciário intervir para concessão dessa vaga. O mesmo deve ocorrer em relação a questões de natureza administrativa. Você pode ir até o seu vereador, ao seu secretário de saúde local e diretamente ao seu prefeito, que precisa prover. O Ministério da Saúde também é responsável, os governos, assim, nós não podemos pensar, esse é o nosso maior pecado, o pecado mortal dessa pandemia, é essa total desassociação entre poder executivo federal, estadual e municipal. Ou seja, não se tem uma política única, né? E essa política única ela deve existir. Oxalá, né, que o novo ministro da Saúde, né, não se comporte da forma como o ministro anterior e possa apresentar ao país uma política nacional de prevenção. Precisamos de vacinas, precisamos de vagas de leitos e precisamos de UTI. É isso que nós necessitamos. Doutor Roberto. Pedro, rapidamente, além do que o Miné colocou com muita propriedade, aliás, como sempre, eu quero dizer o seguinte: vacina é o nosso caminho, sem sombra de dúvida. Mas, além das vacinas, é necessário que as pessoas incorporem nos seus hábitos cotidianos o uso das máscaras, sempre. A higienização das mãos, sempre. Evitar as aglomerações sociais, ter sempre o distanciamento social. Por mais que seja ruim, por mais que nós gostemos de estar uns com os outros, isso não pode acontecer, porque é assim que o vírus ele é adquirido. E nós temos que nos manter o vírus, porque o sistema de saúde não está suportando mais. Em relação ao poder público e às medidas, além disso que o Miné falou, eu tenho uma sensação muito desagradável decorrente de todo esse episódio. Quando você perguntou qual é o caminho, eu ia responder: Palácio do Planalto, Jair Messias Bolsonaro, né? Mas o presidente da República, sem sombra de dúvida, ele não é o principal responsável, ele não é o único responsável. Eu diria que é o principal, porque cabe ao nível federal traçar a política macro de enfrentamento da pandemia e ter um diálogo com os governadores
e com os prefeitos. Esse diálogo, lamentavelmente, não houve, não é? Mas o que eu vejo com muita tristeza e que me incomoda muito, Pedro, é que tanto o presidente, como os governadores, como os prefeitos, ao invés de terem postura de estadistas, de verdade, com letras maiúsculas, eles ficam se dedicando a construir narrativas para poder se salvar das responsabilidades, para poder se proteger, para poder salvar a sua imagem, a sua história. O momento é dramático, né? 285 mil vidas foram perdidas, segundo o diagnóstico do cientista Miguel Nicoleles. Nós estamos caminhando para uma tragédia humana sem se poder imaginar onde nós vamos chegar, qual é a dimensão desta tragédia. Então é necessário que se deixe de lado a mesquinharia política, essa história de narrativas, de versão para cá, versão para lá, não, porque justificada aqui, justificada ali. O presidente e o ministro da Saúde sabiam que ia acabar o oxigênio em Manaus e nada fizeram, né? As vacinas atingiram uma faixa pequena da população. Em Israel e nos outros países em que as pessoas foram vacinadas, houve uma redução significativa de contaminação e de internações. Nós precisamos disso. E precisamos que as pessoas tenham consciência que não podem se aglomerar, tem que usar máscara. Ah, mas as pessoas precisam trabalhar. Óbvio que as pessoas precisam trabalhar e nós não podemos deixar de considerar isso. Quem puder tem que ficar isolado, tem que trabalhar remotamente. Nós, por exemplo, no Instituto Não Aceito Corrupção, nós estamos trabalhando remotamente. Todo mundo que pode precisa trabalhar remotamente, dentro das possibilidades. Nós temos que atravessar a situação crítica da melhor maneira. Agora, como disse o Miné, o Ministério Público existe para proteger a saúde pública e pode ser procurado para demandar em nome da coletividade. As pessoas podem procurar também a Defensoria Pública e podem também, através de advogado, apresentar as suas demandas. Agora, uma coisa é certa: o Estado não tem condições de dar conta de tudo isso, não tem vagas. Por que não tem vagas? Porque não se planejou. Aí nós vamos voltar no tempo e vamos lembrar a frase histórica do Ronaldo Fenômeno, do ex-presidente Lula: não se faz Copa com hospital. Optou-se lá atrás por construirmos estádios e não termos a infraestrutura de saúde. Nós não temos uma infraestrutura de saúde adequada para fazer frente a esta demanda trágica, para dar conta dessa tragédia humana que nós estamos vivendo. Essa é a triste realidade. Muito bem, para encerrar então esse bloco, eu quero agradecer a presença do Dr. Francisco Miné conosco. Dr. Miné, foi uma honra, um prazer mais uma vez, muito obrigado. O Dr. Liviano segura as pontas aí que vai continuar com a gente. Um abraço, Dr. Miné. Um grande abraço a todos, um grande abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, a você, Pedro, e ao Roberto. Tá? Pronta a recuperação, Roberto. Obrigado, amigo. Agora, aqui no Linha Direta com a Justiça, nós vamos receber uma convidada para conversar um pouco mais conosco, né, sobre essa questão das fake news, muito assunto para a gente tratar aqui com a Isabela Drummond, que é jornalista pela PUC de Minas, mestranda em comunicação pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em Portugal, pós-graduada em Culturas e Imagens Midiáticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e é claro que está aqui com todo o seu conhecimento para colaborar conosco nas discussões abordadas com o Dr. Roberto Liviano. Isabela, um prazer tê-la conosco aqui no Linha Direta com a Justiça. Tudo bem com você? Olá, muito boa tarde. É um prazer ser recebida por vocês. Ouvindo o currículo, até parece que eu sou mais importante que os doutores. Doutor Roberto, estamos aqui com a doutora Isabela, né, para a gente falar um pouco, né, sobre essa questão das fake news, né, que essa difusão de fake news tornou-se tão natural, né, que às vezes a gente perde a referência da verdade, né, a crise de valor ético que traz para a gente até uma dificuldade operacional
de reprimir condutas e faz com que a gente viva aí no mar de mentiras, e essas mentiras são propagadas para lá e para cá por grupos de WhatsApp, por redes sociais e até mesmo a transmissão oral, né? Alguém que leu algo nesse sentido acaba transmitindo para a família e essa mentira acaba então chegando a uma grande população. Inclusive, né, algumas delas deixando a nossa legislação acuada. Eu queria saber como é que a gente faz para sair desse círculo vicioso, começar, claro, com a Isabela e depois passar a palavra para o Dr. Roberto. Por favor, Isabela. Então, Pedro, muito boa tarde. É um tema realmente que às vezes é difícil nós sairmos sem uma alternativa que seja pessimista, né? Porque é um combo, eu brinco que é um combo muito danoso, né? Essa difusão de fake news numa era em que nós nos comunicamos o tempo inteiro, como estamos fazendo aqui, e associado também a um processo democrático que a gente sabe que está passando por algumas alterações. A saída realmente é nós começarmos a coibir as fake news. E eu acredito que a sociedade civil pode ajudar muito nesse processo. Na minha linha de pesquisa, atualmente, eu sou dedicada para as redes sociais, inclusive, e um difusor, né, das fake news são as redes sociais. Especificamente, o Facebook é apontado como um dos grandes canais sobre isso. Então, eu até como cidadã tenho usado os mecanismos que a própria rede social oferece para que você comunique a fake news. E tem lá, se as pessoas forem olhar, ela tem lá as alternativas de você informar sobre se esse conteúdo é falso, por que esse conteúdo é falso, ou qual a área desse conteúdo, se é saúde, se é política. E eu tenho feito isso, Pedro. Então, isso eu acho que é a primeira coisa que nós podemos aí deixar para o nosso ouvinte e telespectador também, que é a alternativa que ele pode fazer da casa dele nesse período de lockdown e que, sem dúvida, ajuda pelo menos a conter alguns dias, porque nós sabemos que o controle dessas redes sociais tira do ar aquela notícia por um período. Então, acho que essa é a primeira recomendação para ser feita. Obviamente, no sentido aí de dano do processo democrático, a gente tem outras análises não tão fáceis de serem feitas, e sem ainda uma perspectiva do tamanho do dano, né? Porque hoje nós sabemos que essas ações impactam em diversos setores, inclusive na justiça e na compreensão da sociedade sobre isso, né? Acho que o professor, o Roberto Libiano, pode falar muito sobre isso, que é dessas alterações que são feitas principalmente na compreensão da sociedade civil sobre as nossas instituições democráticas, dentre elas a instituição da justiça, né, do direito, o nosso poder maior disso, especificamente em todas essas questões que nós estamos vendo envolvidos agora, o nosso Supremo Tribunal Federal. Doutor Roberto Livianu, para trazer as suas considerações aí sobre o nosso início da conversa com a Isabela. Doutor Roberto. Bom, primeiro é um prazer ter Isabela conosco aqui, que é uma jornalista, uma estudiosa dos temas da comunicação, uma mulher muito inteligente, brilhante nas suas colocações. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco debatendo nesta tarde, Isabela. Esse tema das fake news, isso que é realmente desafiador no mundo de hoje, né? E, na verdade, de uma certa maneira, ele é desafiador porque acaba sendo um reflexo de um tempo sombrio e difícil que nós vivemos, né? Nós estamos vivendo uma crise de valores éticos profunda, né? Então, a difusão e a naturalização da fake news, ela acontece da maneira como nós a enxergamos, porque os valores éticos, eles são relativizados, né? Você não vê a devida importância dada às referências éticas na estrutura familiar, na escola, né? Não se dá a devida importância à ética como valor na vida das pessoas. Não se dá o devido valor nas escolhas que são feitas no dia a dia, nas escolhas políticas, não é? Certos políticos nos representam e é sabido que estes políticos não representam as bandeiras éticas. E mesmo assim, eles são escolhidos e são mantidos no poder.
Então nós temos uma crise ética, e não é só aqui. No mundo, esta questão é séria, a questão é grave, a questão é complexa, né? Em que nível nós damos importância à ética como um valor existencial relevante? Em que nível nós damos valor à verdade como busca essencial? Trazendo a questão estritamente para o campo do direito, eu acho sempre importante lembrar que o nosso direito penal e processual penal consagram ao acusado o direito à mentira, né? Ordenamentos como o estadunidense permitem ao acusado direitos na sua defesa, sim, mas há limites. Ele não pode mentir. Se ele mente, ele comete um crime de perjúrio e ele está sujeito às penas criminais por mentir para a justiça. No Brasil, um acusado que mente, ele não comete crime nenhum. Ou seja, a mentira, ela é institucionalizada por lei. Ela é permitida dentro do campo da autodefesa. E isso nos leva a uma série de análises importantes. Se dentro do direito penal, do processo penal, que são campos do direito carregados de sentido ético, né? Então, até que ponto a ética, de fato, ela para nós representa algo relevante, verdadeiro, efetivo, e é um caminho que nós buscamos. E isso acaba se multiplicando e se desenhando em vários campos. E as fake news, a difusão delas, a naturalização delas, a meu ver, nada mais é do que uma reprodução deste fenômeno, deste processo. É mais uma manifestação desta crise social, desta doença social em que a ética está colocada em segundo plano. Não é tão relevante ser ético, ser honrado, ser respeitoso à verdade, ser respeitoso a princípios, né? Então, desta maneira, mentir e difundir a mentira se torna algo aceitável. E aí vale a pena lembrar as origens da propaganda política. E o pai da propaganda foi Goebbels. E Goebbels construiu a sua teoria da propaganda política embasado na mentira. E ele difundia a ideia de que se deve mentir e repetir a mentira, porque nunca se conseguirá neutralizar esta mentira na sua inteireza. Portanto, resíduos da mentira permanecerão e influenciarão. E ele é considerado o pai da propaganda política. E a mentira a qual eu me refiro é a mentira do nazismo. É a mentira que levou ao extermínio de 6 milhões de judeus. E eu estou falando de Joseph Goebbels, o pai da propaganda. Portanto, percebam que essas questões elas não nasceram agora. A mentira não é algo novo. Agora, a fake news é algo que nos preocupa, que está presente no nosso dia a dia. E já falei demais, chega. Nada disso, o senhor vai voltar a falar aqui daqui a pouquinho, né, Isabela? Já já ele fala, vou só passar a bola para a Isabela para a gente abordar 2 exemplos práticos, né? Tem um outdoor lá de Tocantins, a gente mencionou isso na Rádio Bandeirantes ao longo da semana, e tem o caso do Felipe Neto, que chamou o presidente da República de genocida. Nos 2 casos, a mesma reação, se usou a Lei de Segurança Nacional contra eles e apoiadores do presidente que tentaram aí comparar situações com o caso do deputado preso por invocar o AI-5, né? Temos risco de voltar à censura, Isabela? Olha, eu acho que a censura sempre nos afeta. Deu até discorrer sobre isso. Vou até comentar uma questão aí pontuada pelo Roberto. Primeiro, muito obrigado pela explanação, Roberto, como sempre, muito elucidativo. E apenas vou fazer uma defesa aqui do ponto de vista acadêmico dos publicitários, porque se a gente chamar só o Goebbels de pai da publicidade,
eles podem ficar meio nervosos. Entendo a colocação do Roberto, obviamente nós inclusive estudamos, não é, o fenômeno do nazismo nesse sentido, e aí eu não vou deixar de citar o meu querido professor Davi Lago, do Laboratório de Política e Mídia da Fundação São Paulo, que diz sempre o seguinte: primeiro é o amor ao seu próximo, né? Ou seja, o Goebbels é o pai da publicidade no estudo, mas nós podemos usar esse ponto aí do patriarcalismo porque realmente ele nos ensinou coisas ruins. Então, apenas fazendo essa colocação aí, mas é claro que o Roberto está correto nesse ponto. Respondendo à questão do Pedro, eu acho que a censura, ela sempre nos assombra. E eu vou pedir, assim, licença para fazer uma explanaçãozinha antes, porque eu acho que as pessoas que às vezes ouvem o assunto fake news não entendem isso do ponto de vista prático, quanto que isso é danoso, e às vezes até confundem um pouco isso com o jornalismo. Eu vou citar o trabalho do Matheus Leitão, que é um colega jornalista que há muitos anos se investiga os temas relacionados à ditadura militar, inclusive com relação ao AI-5 do período que nós vivemos aqui no Brasil. O Matheus é, inclusive, filho da jornalista Miriam Leitão, que é também muito respeitada, não é, pelo trabalho dela ao longo aí de toda a trajetória, que viveu o período da ditadura, que sofreu na pele o que era a ditadura militar. Então, respondendo essa questão aí da censura, esse trabalho do Matheus Leitão começou há muito tempo, antes do, se não me engano, no início do governo Dilma, porque no ano de 2013 eu faço parte de um congresso de jornalismo internacional que é ligado à International Federation of Journalists, e no ano de 2013, no Rio de Janeiro, o Matheus já começou a apresentar resultados dessa pesquisa dele, que basicamente mostrava o quê? A questão da transparência, ou seja, o combate da censura é a transparência, pelo fato de nós podermos ter acesso à informação. Contudo, Pedro, eu acredito que quando você começa a ter sinais na sociedade civil de que a censura existe e ela está rondando, já é um indício negativo, porque vamos combinar que a censura, inclusive a autocensura, ela sempre existiu. E quando nós fazemos uma força coletiva para impedir isso, o resultado aparece. Aí eu vou até citar o conglomerado de mídia, não é, que agora voltou à ação aqui no Brasil, e que no Congresso de Jornalismo Investigativo, e eu também fui em um outro em 2016, o combate à censura, ele é muito feito por essa via. Por quê? O Felipe Neto, a gente está falando da sociedade civil, né? Ou seja, quando chega ao ponto de uma pessoa ser cerceada da sua liberdade de expressão, a não ser que ela incida em um crime, evidentemente que isso é algo complicador. O ponto positivo que eu acho para a sociedade do Felipe Neto ter essa colocação é que a gente tem que lembrar que não é só o Felipe Neto que está submetido à lei. É o Felipe Neto, todo o conglomerado de mídia e também o presidente da República. Então, a gente tem essa que é a questão que eu acho que a gente tem que pensar. O problema não é uma pessoa ser acusada de de cometer um crime, como foi o caso, inclusive, do deputado Daniel Silveira, né, que eu também tive a oportunidade de comentar com o professor Roberto em outra circunstância. É que esse cerceamento, ele não deve existir para ninguém. É claro, eu não sou a pessoa de conhecimento jurídico para dizer se ele está incidindo realmente num crime. Acho que essa análise tem que ser feita. Agora, a censura assombra, sim, inclusive nós jornalistas. E eu acho que a verdade é que a melhor maneira de se combater a censura é, sim, fazendo esse conglomerado de mídia, esse esforço em conjunto para revelar a verdade. E a essa atribuição, eu acho que a mídia tem que estar sempre atuando, inclusive com essa maneira colaborativa. Acho correto a decisão que a mídia fez aí no ano passado para difundir os dados verdadeiros com relação ao número de impactados pela Covid-19, e acho que nós temos que fazer isso diariamente. Não é um esforço lateralizado. A afirmação do líder do governo ontem de que a situação estava confortável, ela é completamente descabida. E acho que combater isso é a nossa função como jornalistas, e acho que nós conseguimos combater isso através da própria força realmente do setor. Então, eu acho que esse grupo de ações, ela tem que continuar a existir de forma conjunta para trazer à luz justamente todos esses escândalos de cerceamento da verdade.
E aí, antes de eu terminar, vou fazer até um parêntese com esse nome do Trazer à Luz. No Congresso de Jornalismo Investigativo de 2016, foi premiado o trabalho de uns jornalistas, na verdade foi feita uma homenagem aos jornalistas envolvidos no caso do Spotlight, que eu não sei se vocês se lembram e todo mundo teve a oportunidade de assistir. Foi um filme com esse nome, né, que revelou a grande mentira propagada aí pela igreja, na verdade, com relação aos abusos cometidos contra crianças nos Estados Unidos. Então, Spotlight, não é? Você colocar na luz. Eu acho que a melhor, realmente, ação contra a fake news e contra a censura é nós trazermos à luz a verdade. É triste, é maçante nós ficarmos repetindo os números da Covid-19. Eu também tive a doença, eu não sou grupo de doenças pré-existentes e eu tive sintomas, ou seja, eu realmente vi a gravidade com que a doença pode se manifestar e evoluir aí no corpo das pessoas, principalmente as que têm algum tipo de debilidade, e acho que nós temos que trazer, então, a verdade a todo custo. A palavra genocida é usada ao longo da história para definir líderes que permitiram a morte de, não vou dizer de nações, mas de um número grande de pessoas, e nós vamos chegar aí, infelizmente, provavelmente na casa dos 300 mil mortos em dias. Então, o Felipe Neto manifestou a opinião dele, e que, segundo o dicionário, está correta. Doutor Roberto Liviano, também questões jurídicas aí sobre esse tema, né, que está intimamente ligado à nossa legislação. Aí, como é que o senhor está enxergando esses casos rumorosos que chegam à imprensa, hein, doutor Liviano? Bom, primeiro eu quero grifar esse comentário que Isabela fez sobre a declaração do líder do governo, Ricardo Barros, que declarou ontem que a situação da pandemia ela não é ruim, não é grave e é até confortável, né? É importante quem está nos acompanhando contextualizar bem de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando de um deputado que é investigado por improbidades relacionadas à churrascaria Fim da Picada, né? Este senhor está fazendo esse comentário sobre a pandemia tendo já ocupado o cargo de ministro da Saúde no governo Michel Temer. Portanto, não se trata de alguém que ignore totalmente os temas da saúde. E este senhor, estando o Brasil batendo na casa aí das quase 300 mil mortes, com quase 3 mil óbitos por dia, sendo o epicentro mundial da pandemia, conforme apontamento mundial, ele diz que a situação aqui não é grave e é até confortável. Este mesmo senhor, 15 dias atrás, declarou ao jornal Estado de São Paulo que o nepotismo, a contratação de parentes, deve ser uma política de Estado no Brasil, política que foi utilizada nos tempos da monarquia, né? É interessante esse tipo de coisa para nós vermos o tipo de liderança política que hoje está graçando no Congresso e que lidera o governo na Câmara dos Deputados. Em segundo lugar, o caso de Felipe Neto e deste professor em Palmas, Tocantins, são casos de típico exercício do direito à livre manifestação, de direito à crítica. Eles criticaram o presidente pela má condução da pandemia, e eu estou fazendo isso agora na Rádio Bandeirantes. Eu estou exercendo o meu direito de crítica, eu não estou tendo intenção de ofender o presidente da República, eu não estou querendo desrespeitar o presidente, eu estou exercendo o meu direito constitucional de manifestação e de crítica. A meu ver, ele não está agindo bem na condução da pandemia. Eu não quero ofendê-lo, e eu não tenho intenção de violar a Lei de Segurança Nacional, uma lei que foi editada durante a ditadura e que, penso, nem o Felipe Neto, nem o professor de Palmas tiveram intenção de transgredir. Estes casos não têm nada a ver com o caso de Daniel Silveira. Daniel Silveira não teve a intenção de ofender simplesmente. Daniel Silveira enalteceu o AI-5. E o que foi o AI-5? Foi um sistema ditatorial que houve no Brasil, liberdades, em que havia tortura, ódio e morte. Portanto, Daniel Silveira enalteceu um sistema opressor.
avesso à democracia. Por isso é que ele foi preso. Ele não foi preso porque ele dirigiu palavrões a autoridades públicas. Os casos são totalmente distintos. Eu tenho muita preocupação com a censura e eu faço votos para que ela não volte, né? E me preocupo bastante com este uso robotizado, sequencial, automatizado do Ministério da Justiça para colocar cães pastores alemães de quem quer que critique o governo. Como disse Norberto Bobbio, o cientista italiano, a democracia é o governo, o exercício do governo público em público. Então, quem exerce o poder tem que se expor e tem que saber ser alvo das críticas. As críticas fazem parte quando você exerce o poder em público. Isto é natural, né? Na verdade, o governo está se preocupando em tomar iniciativas em relação a quem o critica, quando deveria canalizar essas energias buscando o acerto da sua política de saúde pública. Se ele buscar os acertos, os ajustes, ele vai atacar a causa das críticas e não simplesmente ficar colocando os cães pastores alemães em cima daqueles que os criticam. Estamos aqui no Linha Direta com a Justiça hoje recebendo, além, claro, do Dr. Roberto Livianu, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, a Isabela Drummond, que é jornalista, né, da PUC de Minas Gerais, mestrando em comunicação pelo Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em Portugal. Isabela, vou avançar para mais um tema aqui, para seguirmos aí nessas nossas discussões, o aumento dos casos de pandemia, que acabou nos conduzindo a essa triste posição, né, de epicentro mundial, quem diria, infelizmente fez com que a presidência, né, decretasse o apagão de dados, obrigando o Brasil a formar um consórcio de veículos para garantir acesso à informação. Vocês lembram, né? No começo da pandemia tinha divulgação pelo Ministério da Saúde. Aí o governo resolveu deixar isso de lado, né? Não era importante contabilizar os dados e aí foi necessário esse consórcio de imprensa para que nós tivéssemos, né, a gravidade e a dimensão de cada momento. Qual a melhor forma de se garantir transparência, na sua opinião? Esse é o caminho certo, Isabela? Eu acho que a alternativa que nós temos, não é, Pedro? Como colega jornalista, inclusive trabalhando na Rádio Bandeirantes, que eu quero também aproveitar e parabenizar, é uma casa que eu já trabalhei aqui na Band Minas, então é uma casa que eu tenho um carinho incomensurável, e eu acho que isso é comum a todo jornalista que passa ou tem algum tipo de contato com a Bandeirantes. Então aproveito para deixar aí os meus cumprimentos para toda a emissora, tanto na parte da televisão quanto na parte do rádio. Eu acho que é o caminho que nós temos, Pedro. A verdade é o seguinte, ontem eu fiz um exercício individual de entrar no site do Ministério da Saúde. E a realidade que nós vimos no site do Ministério não é a realidade que nós vivemos e tampouco é a realidade que nós sentimos quando nós estamos fora do Brasil. Hoje eu estou falando com vocês de Belo Horizonte, eu fiquei presa aqui, eu vim para cá no dia 7 de janeiro e logo depois fiquei presa pela questão do lockdown em Portugal e agora nós invertemos a situação, né? Portugal foi o epicentro no mês de janeiro com maior número de casos e agora nós somos esse epicentro e eu diria que é uma tragédia anunciada, que foi anunciada inclusive pelo antigo ministro, né, o Mandetta, quando ele disse que em 60 dias nós teríamos uma tragédia anunciada com relação à situação de Manaus e a espalhar a cepa aí por todo o Brasil, apontado por ele, que tem muito mais gabarito para falar sobre o tema do que eu, evidentemente. Então, sobre a atuação da mídia, eu acho que estamos corretos, porque é a alternativa que a gente tem. A população, ela obviamente tem acesso à informação através dos grupos de mídia, todos nós. E apesar das redes sociais terem absolutamente difundido a capacidade de todo mundo que quiser opinar sobre qualquer coisa, não é? Nós sabemos que a população ainda busca, graças a Deus, a informação nos grupos de mídia. E todos eles têm uma equipe de profissionais que tem como o dever, não é? O interesse do público. E eu costumo dizer que é aquela questão, desculpe, é o interesse público, né, da informação, não o interesse do público, não é o que a gente quer informar, é o que tem que ser informado. Então é muito duro nós vermos todos os dias os colegas jornalistas
dando os números da doença. Não é raro nós vermos as pessoas terem os olhos cheios de lágrimas e às vezes terem que falar e terem os próprios parentes envolvidos. Eu tenho inúmeros colegas jornalistas passando por essa situação, que já perderam não só os avós, mas às vezes pessoas muito jovens com a Covid-19. Então, é muito triste, eu acho, democraticamente, que nós tenhamos que recorrer a essa alternativa de negligenciar os dados oficiais para poder formar um conglomerado que some, né, que faça a conta separada sobre como está sendo a incidência da pandemia no Brasil. Mas graças a Deus que nós ainda temos isso, porque a verdade é que a percepção de que o Brasil se tornou o epicentro do mundo para o exterior, ela já chegou, pelo menos eu digo aí, a respeito de Portugal, que tem essa informação por ser um país irmão e principalmente em termos comunicativos está sempre em conversa conosco. Agora, é muito complicado nós vermos que internamente nós temos uma miopia usada em interesse político. É isso que eu acho que é grave. O grave é nós vermos que os comentários jornalísticos feitos no início da pandemia, em março de 2020, né, que não está tão longe, eu me lembro que eu entrei no dia 13 de março, antes do lockdown ser decretado na cidade de Belo Horizonte, já por causa da informação da pandemia em Portugal e por causa da ação que eu tenho em particular com grupos de risco dentro de casa, e hoje as declarações dos jornalistas e de pessoas relacionadas ao governo que querem um trabalho diferente com relação à condução da pandemia, elas são iguais. Nós perdemos a oportunidade de comprar as vacinas no tempo hábil, né, para poder organizar essa aplicação de vacinas. Então, eu acho que o papel do conglomerado de mídia é essencial, deve continuar, e eu desejo aí força e mensagem de incentivo para todos os colegas, porque é muito duro. Não são 3 mil em número, não é, gente? São pessoas. Então, assim, a gente está falando de pessoas assim que deixaram famílias inteiras. É muito triste. Eu fico, pessoalmente, toda arrepiada quando eu falo sobre isso, e realmente assim com os olhos cheios de lágrimas, porque parecem que as pessoas não estão entendendo que é para mim um esforço nosso, jornalista, dizer a verdade, e que realmente dói. Não é engraçado nós vermos que a gente tinha 200 mortos em março de 2020 e agora a gente já tem 3 mil. A gente vê cenas de enterros, não é? Cena de onde as pessoas estão sendo colocadas, que lembra muito mais uma situação de guerra, que o Brasil, né, nunca teve essa experiência tão próxima como está vivendo agora, do que a gente já viu em outras situações. Então, eu acho que a gente tem que retomar aí alguns dados históricos, acho que a gente tem que lembrar o número de pessoas que morreram em outros desastres, como inclusive lá no século XIV, quando nós tivemos a peste negra, para lembrar que isso não é uma brincadeira e que do jeito que nós estamos indo, em 2022, nós ainda estaremos falando sobre isso como estamos fazendo hoje. Então, eu dou meus parabéns ao conglomerado e desejo que nós continuemos assim. Nós, jornalistas, continuemos sempre a serviço da informação pública e lutando aí com todas as armas que temos e podemos contra a falsa informação. Doutor Roberto, censura, tema para o senhor. Nós precisamos de iniciativas como essa, dos mídia, e precisamos de uma sempre vigilante, Pedro. Nós precisamos de uma sociedade conectada, atenta, né? Hoje as redes sociais conectam as pessoas. Então, o grande X da questão é a busca pela efetividade da transparência, né? O consórcio de veículos, ele é o instrumento que se encontrou, como muito bem colocou a Isabela, para garantir o direito de acesso à informação, que ele é protegido constitucionalmente. Nós precisamos, de acordo com as nossas circunstâncias, lutar por isso dentro daquilo que nós podemos fazer. E nós precisamos ter a possibilidade de nos conectar, de trabalhar em rede. A união faz a força. Nós temos uma força muito maior quando nós nos unimos. Vejam todos aqueles resultados em que o mundo assistiu em relação à Primavera Árabe, né? Em que os ditadores foram retirados do poder pela união das pessoas através das redes sociais, pelas conexões que foram estabelecidas. Não é possível que se tenha esta opacidade
e as pessoas indiferentes, como aquela frase do Martin Luther King, né? O grito dos maus, ele é absolutamente previsível, né? O que nós não podemos aceitar é o silêncio dos bons. Então as pessoas precisam realmente se posicionar, se unir, não é? Então o consórcio de veículos é absolutamente fundamental, presta um serviço fundamental para o país, para garantir aquilo que está, inclusive, consagrado na Constituição, que é o direito à publicidade, que é o acesso à informação. Inclusive, foi necessário ir ao Supremo ter essa garantia quando o governo federal editou a medida provisória 924, trancando o Ministério da Saúde para a sociedade. E para isso é que nós devemos nos valer de todas as ferramentas para ter a garantia desta transparência, desta publicidade. Ainda bem que tivemos essa possibilidade de ter o consórcio, que agora está nos mostrando, além dos números da pandemia, desses dramas todos que nos machucam, mas que nós precisamos pegar, porque o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Também está nos mostrando os dados sobre a vacinação, né? Nós precisamos enxergar claramente, porque no mundo onde a vacinação avança, as internações diminuem, as infecções diminuem, então nós precisamos ter condições de fiscalizar. E como que nós temos condições de fiscalizar? Com transparência, né? Com essa publicização que é garantida através de acesso, que é extremamente importante. Pois não. Eu queria fazer uma observação, Pedro, desse assunto, para levar aí para um tema que também eu acho que é caro a todos nós, porque é a verdade que nós vivemos no momento, né? Que é a questão política. Eu acho muito interessante uma questão que é a seguinte: a transparência, como o Roberto muito bem falou, ela é essencial. E mais essencial do que isso é a sociedade civil compreender que o escândalo maior, por exemplo, para mim, que sou uma pesquisadora hoje, é a gente ter a transparência e não ter uma modificação nas questões. É isso que é escandaloso, porque a transparência, ela é uma necessidade e um direito, né, que nós temos na sociedade, mas ela tem, para ela ser efetiva, ela precisa realmente de uma compreensão desta mesma sociedade de não normalizar os atos que são inormalizáveis. Eu acho que até criei essa palavra, não sei se ela existe, talvez eu tenha cometido um neologismo aí. Então, o que é a questão? A gente está transparecendo que a situação do Brasil é essa, mas a gente precisa reverter essa situação a nosso próprio benefício. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou até pedir licença para dar o exemplo de Minas Gerais. Como todos nós sabemos, Minas Gerais é um estado enorme, com 853 municípios. Ao longo dessa pandemia, nós tivemos, graças a Deus também, essa definição do Supremo de permissão, não é? Que os prefeitos teriam autonomia para decretar os lockdowns em função de coibir a difusão da Covid-19 pelo isolamento social. E essa autonomia, ela, num estado como Minas Gerais, que tem 853 municípios, deve-se imaginar, é muito difícil de ser contida. E há pouquíssimo tempo saiu uma pesquisa daqui a respeito da avaliação que a população mineira tinha do governo do estado. Bem, aí eu vou lembrar que no início, também publicizado pelos grupos de mídia, Minas Gerais esteve muito bem no início do combate da pandemia. Muito bem, que eu quero dizer, num cenário muito mal, gente. Eu não estou valorizando a questão, eu estou apenas pontuando que, com relação ao grupo do estado, né, dos 27 estados da federação, Minas Gerais, perto do número da população, ela teve uma contenção da pandemia e estava aí à frente nos números de transparência dos dados. Então, o que eu quero dizer? Política de vacina salva vidas e salva eleição. Eu não consigo imaginar como vai ser a eleição de políticos que estão fazendo uma gestão da pandemia de maneira equivocada. A população, ninguém quer perder a conta de contar seus mortos e enterrar essas pessoas. Então, o que eu acho é que parece, numa visão lateral, que os assuntos podem não estar tão relacionados, mas eles estão relacionados. A transparência dos dados
trazendo um resultado positivo numa gestão da pandemia, seja em prefeituras ou seja em governos, ela tem um resultado positivo para o político até na eleição. Se muitas vezes nós acusamos eles de estarem preocupados com isso, pois que bem, estejam então preocupados com isso, porque não há população que vai eleger um político que está permitindo que o seu parente mais próximo ou que o seu colega que não é o seu parente mais próximo morra em função da pandemia. Nós temos relatos de personalidades públicas que as pessoas tomaram vacina com 89 anos e 3 dias depois apareceram com a Covid, ou seja, não deu tempo da incubação do vírus. Por que não deu tempo? Porque a gente está vacinando tarde. Então, o que eu acho interessante pontuar, ontem chegou um carregamento grande de vacina para o governo de Minas Gerais. Obviamente, todos os políticos que têm uma preocupação com vencer a Covid-19, sejam eles apoiadores de um determinado partido ou não, aplaudiram a ação. Então é isso que eu acho que eu quero dizer de mensagem. Tem um professor aí em São Paulo, que é o Reni Ozzy Cuquier, que também é um deputado estadual, que ele tem uma aula muito interessante sobre futebol, religião e política. E ele diz assim, a sociedade se acostumou a não discutir política, porque ela fala que isso é uma opinião como futebol e como religião. E depois ele mesmo explica, isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o seu futebol é a sua paixão, a sua religião é a sua fé manifesta, não é? É um dogma para em muitas culturas e até hoje. Agora, a política, você troca o político de 4 em 4 anos. Então, a gente não pode deixar de discutir política, a gente não pode deixar de relacionar a transparência, os números da Covid-19, a ação da imprensa no combate não só à pandemia, mas na luta pela vida. E isso vai ganhar a eleição. Então, acho que o recado que eu deixo para a sociedade é essa. Vamos observar os números e lutar pela vacina, porque é ela que vai salvar no nível que nós estamos. E não consigo ver possibilidade política de sucesso em qualquer político, seja ele parlamentar, não é? Ou até dos órgãos executivos, que tenha sucesso se ele tiver com um número incontável de mortes nas costas. E é exatamente por esse motivo que nós, inclusive agora em Minas, começamos ontem o primeiro lockdown do estado inteiro. Isso não existiu. Agora nós estamos com o lockdown no estado inteiro, instituído como uma onda roxa. Por quê? Porque ficou incontrolável, sim, a pandemia, não foi pela falta de esforços de alguns políticos, mas, de uma maneira geral, nós estamos com a vacina tarde em todo o Brasil, não é? Então, isso foi necessário. E eu, sinceramente, espero que, apesar do tamanho do estado de Minas Gerais e apesar de eu não estar de forma nenhuma desvalorizando as vidas perdidas neste estado, que, em termos de nação, nós continuemos como estamos, ou seja, pelo menos não estamos à frente em número de mortos. Doutor Roberto Livianu e também doutora Isabela, os dois convidados aqui desse bloco, né? Para a gente finalizar, um relatório da Freedom House que acaba de ser divulgado aponta menor nível de liberdade política no mundo desde 2005. Olha só como o uso tirânico da força, né? Durante a pandemia, supostamente para preservar a saúde pública, tem seu reflexo. 75% da população mundial vive em países que se tornaram menos democráticos, né? E eu queria saber a opinião dos dois, né, sobre o Brasil e quais são as conclusões que se pode tirar depois dessas questões todas levantadas aqui anteriormente nesse bloco do programa, para a gente consolidar o nosso debate. Vamos começar pela Isabela, doutor Liviano? Ah, claro. Manda abraço, Isabela. Eu acho que, sabe que teve um dia, Pedro, que eu estava num outro debate com o Roberto e ele, como sempre, muito gentleman, cedeu a palavra para as mulheres. Portanto, eu agradeço, Roberto, mais uma vez, mas devo dizer que adoro a sua retórica e ouvir uma pessoa com tamanho conhecimento é sempre um deleite. Inclusive, gente, vou comentar que atrás aí da cabeça do Roberto tem vários livros muito importantes para quem está nos assistindo, né, no YouTube, para quem não está nos ouvindo apenas. Então, a sabedoria é por isso mesmo, né? Nosso melhor amigo é o livro, inclusive nesse momento. Bom, respondendo à questão do Pedro, é normal que a gente tenha afirmações no sentido de que os números aumentam na censura. É normal na sociedade que nós vivemos, não é? Não seria o imaginado. Eu vou citar aí o livro do professor Pondé, A Era do Ressentimento, já que eu sou
fã completamente livrólica para que as pessoas possam dar uma olhada, que fala muito sobre esse momento que nós vivemos. Sobre esse relatório da Freedom, não é? O que é a questão que eu imagino que eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui agora nesse momento. Eu sou uma pesquisadora de redes sociais hoje, é um instrumento, não é? Uma oportunidade que a sociedade se vê dentro dela já há alguns quantos anos, e nós falamos ainda da internet como se ela fosse algo novo, mas ela já surgiu, já tem 20 anos. Então, o que é a questão? Apesar da minha visão ser otimista com relação às redes sociais, pela difusão da informação e pelo amplo aspecto, não é, que ela consegue chegar em sociedades principalmente globalizadas, nós temos grandes pesquisadores e pensadores que são contra as redes sociais, inclusive nosso saudoso Humberto Eco, que dizia que era a besta do século XXI, né? Então, o que é a questão? Nós difundimos a informação, nós temos redes de acesso à informação, nós globalizamos a informação, mas qual informação é essa que a gente globalizou, não é? Então, além dessa questão do relatório da censura, né, da Freedom House, nós também difundimos muito eco, no sentido de muitas vozes falando ao mesmo tempo o que elas querem. E eu acho que essa relação de fake news está intrinsecamente ligada também à relação da censura, porque o espaço da voz desses discursos está sendo altamente disputado e fica fácil fazer uma confusão na cabeça das pessoas que às vezes não tem tanto tempo mesmo de pesquisar a fonte proveniente da informação. Então, eu acho que nós temos que combater essa difusão de fake news, inclusive como forma de proteção da difusão da informação de qualidade e coibindo, assim, a própria censura dessa informação de qualidade. E por que eu digo isso? Assim, para nós, não é, Pedro, que trabalhamos com isso, a gente segue os princípios do que é cumprir, por exemplo, os critérios de uma notícia de forma efetiva. Mas essas informações, apesar de serem difundidas, muita gente não tem conhecimento sobre elas. Então, para a gente estar aqui, né, fazendo essa conversa, nós pesquisamos os temas, nós estamos aí sempre com o interesse de difundir as vozes para que não seja uma questão simplesmente opinativa. E eu acho que esse trabalho é que ele está sendo dificultado à medida que os anos passam. Nós estamos aí no século XXI, em que a informação é difundida, mas é difícil de você ver a informação que seja correta. A exemplo disso é justamente a questão que nós acabamos de responder agora atrás, que é a questão da oferta dessa informação, das fontes de informação, delas poderem ser críveis ou não. Ora, se eu não difundo, se eu tenho os poderes institucionais sem difundir a informação verdadeira, como é que eu vou trabalhar de fato? Essa censura, as pessoas têm que entender que ela não é sempre impositiva, no sentido de nós recebermos uma ordem direta que te proíba de falar de um assunto. A censura, ela não é só assim que ela aparece. Quando você fica tentando encontrar uma informação e você não consegue, porque ela é vedada a você e você não consegue ter acesso a essa informação, é também uma forma de censura na prática. Então, eu acho que as pessoas precisam compreender isso, que a informação, ela tem que ser difundida principalmente para as fontes de informação. Então, apesar de nós termos elogiado o conglomerado de mídia, é muito grave sequer que ele exista. É isso que as pessoas precisam entender. Porque se a sociedade tivesse, no momento de liberdade de informação que nós desejávamos, né, principalmente nos governos que se dizem democráticos e democráticos de direito, nós não teríamos a necessidade de ter esse tipo de conglomerado de mídia. Ele só tem necessidade por nós não estarmos conseguindo difundir a informação de forma claríssima. Se você quiser saber hoje qual o número de pessoas que já faleceram no Brasil, não é simples você dar um Google e entrar nos sites institucionais. Não é. Então é isso que eu acho que as pessoas precisam entender. As sociedades verdadeiramente democráticas, elas têm pelo menos interesse de difundir a informação de forma clara, sem dificultar nada. E isso sim começa, obviamente, da posição dos nossos líderes. É impossível de não chegar no assunto do nosso
Poder Executivo, né? E eu vou finalizar nessa parte, porque eu acredito que o doutor Roberto Liviano tem muito mais a acrescentar do que eu, mas eu vou fazer um paralelo aí do ponto de vista do jornalismo nesse sentido. Quando eu acredito que na posição de liderança, nós somos o quê? Exatamente o que a posição diz, né? Nós somos ouvidos, nós somos conclamados, nós somos difusores de informação. Então, é muito grave que nós tenhamos agora, por exemplo, na saída do último ministro, não é, que não saiu ainda efetivamente, só agora um posicionamento dele sobre o uso de máscaras. É muito grave por quê? É muito grave no sentido, como o professor Roberto disse, até ético, porque nós não estamos no início do combate à pandemia, nós já estamos pelo menos há um ano dessa data. Então, nós teríamos que ter conclamado a população, através dos nossos líderes no Estado Democrático de Direito, desde o ponto número 1. E essa é a questão. Eu acho que a censura, ela acontece de uma maneira natural quando nós temos divergências de pensamentos em instituições de poder e que não levam ao fim e ao cabo essas liberdades que o professor Roberto definiu muito bem, inclusive de manifestação, de crítica e de pensamento. Então, eu acho que todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo deve pensar isso, que é o que é a censura. A censura não é chegar apenas um guarda aqui ao meu lado e dizer que eu não posso falar sobre isso. A censura não é apenas o cerceamento direto, de uma ordem direta de uma pessoa proibindo alguém de dizer algo. Não. Quando nós temos a sensação de que algumas informações não são ditas, quando a sociedade civil se vê exposta a situações como o cancelamento, que nós não falamos aqui, é que nós estamos chegando no momento em que alguma coisa torceu aí no sentido da censura. Eu sei que eu misturei dois pontos aí que nós não tínhamos falado, principalmente com relação ao cancelamento, mas eu acho que é um bom paralelo para a sociedade civil compreender que nenhum tipo de censura pode ser aceito quando nós estamos no século XXI e num país que se diz democrático de direito. Passo aí a bola para o nosso querido professor. Doutor Roberto, para a gente finalizar, hein? Rapidamente, porque já tivemos aí toda a informação da nossa querida Isabela, nossa convidada especialíssima de hoje, mas o que eu quero dizer, pontuar complementarmente, eu acho que a Freedom House, que nos colocou na posição de um país que é uma democracia livre, mas ali beirando o nível parcialmente livre, se tivesse levado em conta o caso Felipe Neto e o caso do professor Tiago, lá de Tocantins, nós tínhamos descido de degrau, né? Se esses casos tivessem sido computados neste relatório, com certeza isso nos levaria para um degrau desfavorável. Esse relatório ele merece reflexão, e não só em relação aos problemas brasileiros, mas numa dimensão global. Por exemplo, na Bielorrússia, Belarus, 200 pessoas foram presas muito recentemente por motivos políticos, né? E Belarus perdeu 8 pontos neste ranking, né? Existe o uso da força excessivo durante a pandemia e é justificado pela proteção à saúde pública. Então, aí se coloca um ponto de interrogação. Será que nós podemos aceitar e ser coniventes com esse raciocínio maquiavélico em que os fins justificam os meios, né? Para proteger a saúde, tudo é possível, né? Será que um bem maior ele autoriza determinadas práticas? Afinal de contas, 75% da população mundial, conforme o relatório, estão vivendo em países que se tornaram menos democráticos. Este é real preocupante. Este é preocupante em que nós temos menos liberdade política no mundo. A democracia tem problemas? Indiscutivelmente. Tem problemas, eles são sérios, mas é o melhor que nós temos. É o melhor sistema que nós temos. Então, nós vamos saber conviver
com os elementos da democracia, procurar aperfeiçoá-los, saber conviver com estes problemas e ter clareza de que, sem democracia, o que nós temos é a barbárie. O que nós temos é a vitória do mais forte. É a lei do mais forte. Né? É uma roleta. É um jogo de azar. E nós não queremos o jogo de azar. Nós não queremos que o mais forte vença. Nós queremos instituições fortes, instituições respeitadas, regras do jogo iguais para todos. E esse relatório, portanto, por essas razões, eles trazem essas referências. A Isabela fez referências ao querido Pondé e também ao Davi Lago, duas pessoas extraordinárias. Quero aproveitar e fazer uma propaganda que dia 6 teria uma oportunidade que me honrará muito de ter uma live Pondé, né? Às 16 horas, no meu canal no Instagram, teria a oportunidade de ter um diálogo com o querido Luiz Felipe Pondé, com o qual dividi algumas vezes a bancada do Jornal da Cultura. Um grande pensador brasileiro, amigo, pessoa que admiro muito, e Davi Lago nem se fala, uma pessoa inteligente, culta, erudita, extremamente bondosa. Aliás, conheci Isabela numa sala, numa reunião de pesquisa organizada justamente pelo querido professor Davi Lago, né? Uma grande alegria conversar com você, Isabela, com Pedro e com todo mundo aqui nessa oportunidade no Linha Direta com a Justiça. Quero agradecer, então, a Isabela Drummond, que nos deu a honra de participar hoje do programa aqui, contribuindo muito para esse debate democrático. Isabela, foi um prazer, viu? Volte sempre aqui no programa, já está convidada para uma próxima participação. Até uma próxima. Muito obrigada, Pedro, é um prazer falar com você. Roberto, muitíssimo obrigada pelo convite, mais uma vez. E eu vou aproveitar e difundir aí no finalzinho uma informação para os nossos ouvintes, que é o Laboratório de Política e Mídia da Fundação São Paulo, que as pessoas podem procurar pela internet, oferece uma série de cursos de extensão. E agora tem também o curso de pós-graduação no tema das cidades transparentes. Ele é coordenado pelo professor Davi Lago nas cidades transparentes, mas tem vários outros grupos de pesquisa que são muito bons. Então, quem está aí em casa querendo informação de qualidade, pode começar a dar uma navegada. Tem muitos cursos que são gratuitos, então é muito interessante que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação de qualidade e possam aí desenvolver os seus próprios pensamentos. Pedro, é um prazer ouvi-lo, principalmente com o sotaque paulista, que eu adoro, porque o professor Roberto Liviano já está muito, inclusive internacionalizado nesse sotaque. Muito obrigado, foi um prazer enorme falar com vocês. Doutor Roberto Livianu, obrigado pela presença também. Até o próximo programa, hein? Obrigado, Pedro. Obrigado, Isabela. Uma alegria estar com vocês. Me sinto feliz e abençoado por não ter sintomas. E até a próxima. Um grande abraço a todas e a todos.